Ei pessoal, meu nome é Isabela, eu sou fundadora do Descomplica Tributário. Em conjunto com meu pai, o professor Marcos, resolvemos criar uma escola de cursos sobre o ICMS, a partir da sua experiência como auditor fiscal aposentado, com mais de 36 anos de carreira, sendo que na maior parte desse tempo ele se dedicou à ST, tendo inclusive auxiliado na elaboração do anexo 15 do regulamento do ICMS de Minas Gerais, que é o anexo que trata da ST no Estado, chegando a ocupar o cargo de superintendente de fiscalização, com função de gerência de toda a fiscalização no Estado mineiro. Nessa semana, nós vamos comentar detalhadamente o Convênio ICMS 142 de 2018, que é o pilar da substituição tributária do ICMS, e por isso demos o nome de Semana da ST. Nos dias 2, 3, 4 e 5, descomplicaremos o Convênio 142 de uma forma que você nunca viu. Na descrição do vídeo deixamos o link do nosso grupo do WhatsApp. Também deixamos o link do curso para que você comece a entender hoje mesmo, de vez, a ST. Corra que estamos com uma oferta promocional que durará somente nesta semana de lançamento. Não sabemos quando vamos abrir turma novamente. Deixe sua curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bem, como a Isabela já disse, eu sou o Marcos e hoje estamos começando a Semana da ST. No vídeo de hoje veremos as disposições gerais relativas à substituição tributária previstas no convênio, identificação de mercadoria passível de sujeição a ST e quem são os responsáveis pela substituição tributária do ICMS. Seguindo a disposição do convênio, o nosso curso está disposto nos seguintes módulos. Temos a introdução, as disposições gerais do convênio, a seção dos bens e mercadorias passíveis de sujeição a ST, a responsabilidade, o cálculo do imposto, o ressarcimento, as obrigações acessórias dos bens e mercadorias produzidas em escala industrial não relevante, as regras para pesquisa de MVA e PMPF e, por fim, finalizando o convênio, as suas disposições finais. Antes de analisarmos todas as cláusulas do convênio, vamos entender o seu preâmbulo. Então, o convênio nos traz que ele dispõe sobre os regimes de substituição tributária e antecipação de recolhimento do ICMS, com encerramento de tributação, relativos ao imposto devido pelas operações subsequentes. Bom, vamos analisar detalhadamente este preâmbulo. Ele traz que o convênio dispõe sobre os regimes de substituição tributária. Bom, o que é substituição tributária? Para nivelar conhecimento, nós vamos fazer uma breve explanação do que é a ST do ICMS. Imaginemos uma cadeia normal de ICMS, onde tem um industrial que remete uma mercadoria para um estabelecimento varejista. Esse industrial, ao dar saída da mercadoria, ele recolhe o seu ICMS, ICMS Indústria. O varejista, ao vender essa mercadoria ao consumidor final, ele recolhe o seu ICMS, o ICMS do varejo. Bom, essa é a cadeia normal de ICMS. Na cadeia por substituição tributária, o que ocorre? Esse ICMS do varejo, ele é deslocado para o momento da saída da mercadoria do industrial. Então, o industrial, no momento da saída, ele torna-se o responsável pelo ICMS por substituição do varejista. Nesse momento, esse ICMS, que era o ICMS do varejista, passa a ser o ICMS ST. Então, o industrial, ele substitui o varejista no recolhimento do próprio imposto do varejista. Isso é a substituição tributária do ICMS. Nós temos um vídeo que você pode acessar abaixo, tem um link, onde ele faz uma rápida explanação do que é a ST, qual é a regra básica
dos cálculos. É uma explicação breve, sucinta e leve. Sugiro a leitura para aqueles que não trabalham há muito tempo com a substituição tributária. O preâmbulo ainda nos traz que o convênio dispõe sobre os regimes de antecipação de recolhimento. O que vem a ser isso? Imaginemos que numa cadeia normal, o ICMS do varejista é recolhido por ele na saída da sua mercadoria do seu estabelecimento. A antecipação significa que esse recolhimento é antecipado para um momento anterior à própria entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte. Por isso o nome antecipação. Com encerramento de tributação. Isso significa que quando o recolhimento é antecipado, encerra-se todas as outras obrigações de recolhimento futuro. Então, ele encerra fases, a cadeia de recolhimento do ICMS. E traz ainda o preâmbulo, em seu final, relativos ao imposto devido pelas operações subsequentes. Significa, então, que quando há essa antecipação, todas as operações subsequentes deixam de trazer em si a obrigação de recolhimento. Então, tanto na ST, na substituição tributária, quanto na antecipação do recolhimento, a desobrigação de toda a cadeia posterior efetuar o recolhimento do ICMS. Essa ST a gente chama de ST subsequente, ST para frente ou ST progressiva. Então, tanto a antecipação como a substituição tributária propriamente dita, ela é largamente conhecida sobre esses três nomes. Agora nós vamos analisar disposições gerais que estão no Convênio 142 de 2018. A cláusula primeira. Bom, então, como dito no início, nós vamos analisar cláusula por cláusula, inciso por inciso. Começando pela cláusula primeira. Ela nos traz que os acordos celebrados pelas unidades federadas para a fim de adoção do regime de ST observarão o disposto neste convênio. Bom, a título de exemplo, um contribuinte atacadista em Minas Gerais, ele segue as regras do ICMS do Estado de Minas Gerais. Quando se instituir a ST, como nós veremos à frente, pode haver o deslocamento dessa obrigação de recolher para o contribuinte em São Paulo. Bom, mas o contribuinte de São Paulo, como ele vai se sujeitar ao Estado de Minas, às regras, aí que entra os acordos entre os dois estados que disciplinam isso e tornam o fornecedor, no caso, nosso exemplo industrial paulista, responsável pelo ICMS devido a Minas Gerais. Aplica-se também, né, essa regra ao imposto correspondente à diferença de alíquota interna, né, da mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado. Bom, imagina um atacadista no estado, ele tem uma máquina, né, e uma empilhadeira no caso, e ele precisa comprar peças para essa empilhadeira. Então, no nosso exemplo de Minas, nós vamos seguir sempre esse mapa, Minas-São Paulo, tá? Ele vai adquirir essa peça em São Paulo. Se fosse uma operação normal, débito e crédito, esse atacadista mineiro, ele deveria recolher o diferencial de alíquota, já que essa peça, para ser usada em sua empilhadeira, ela vai ser usada em seu estabelecimento, não vai ter uma saída subsequente. Então, a regra é essa. Mesmo o diferencial de alíquota, quando devido, ele é deslocado para ser recolhido pelo industrial paulista. A explicação é simples. Se esse industrial paulista fabrica, por exemplo, peças, autopeças, nós vamos ver à frente, ela está sujeita a ST. E na hora que dá a saída, né, seria uma confusão danada, separar o que é ST e o que não é. Então a regra é essa, saiu para contribuinte mineiro, para uso e consumo ou para comercialização, tem a ST.
a regra de cálculo é diferente e nós vamos ver detalhadamente à frente. A cláusula primeira traz em seu parágrafo 2º que as referências feitas ao regime de distribuição tributária se aplicam também à antecipação do recolhimento com encerramento de tributação. Então, toda a norma ela trata dessa cláusula primeira, parágrafo 2º para frente, só de distribuição tributária, mas onde se lê substituição tributária, deve-se ler também antecipação do recolhimento com encerramento de fase, como nós vimos agora há pouco. Ainda nas disposições gerais, nós temos a cláusula 2ª, que ela fala que a adoção do regime de IST nas operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas. Bom, normalmente um contribuinte do Estado se sujeita às regras do próprio Estado, né? Entretanto, para um contribuinte do Estado, como exemplo São Paulo, se sujeitar às regras do Estado de Minas, para que isso ocorra, é necessária a celebração de um acordo entre os dois estados. Esses acordos eles têm duas denominações, convênios ou protocolos. Qual a diferença? Os convênios, assim como o 110, por exemplo, ele atinge todos os estados ao mesmo tempo. Então, aqui nesse caso, o convênio 110, ele foi celebrado entre todos os estados e o Distrito Federal, onde disciplina que fica autorizado a atribuir ao remetente de combustíveis lubrificantes, situado em outra unidade da federação, a condição de sujeito passivo por ST. Então, o convênio ele cria a obrigação para os contribuintes seguirem as regras dos estados para os quais eles mandam suas mercadorias. O convênio, então, ele é firmado com todos os estados. Já o protocolo não. Eles são firmados a partir de 2 estados. Aqui no caso, com o protocolo 37 de 2009, ele foi firmado por Minas Gerais e São Paulo, né, para as mercadorias listadas no anexo, que são medicamentos, né, para atribuir ao estabelecimento remetente a qualidade de sujeito passivo por ST. Agora, aqui nós temos 2 estados, mas os protocolos também eles podem ser firmados por mais estados. Aqui no 199, nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina firmando um acordo. Então a questão é essa. Convênio são todos os estados. Protocolos, 2 ou mais estados. Aqui cabe observar o seguinte. A denominação ela é dada no nascimento do acordo, quando foi firmado o acordo. Nós temos convênios atualmente que não tem todos os estados. Por exemplo, medicamento. Tem um convênio de medicamento, mas não tem todos os estados. Então, a denominação, quando foi feito lá atrás, foi feito todos os estados. Então, deu o nome de convênio. Nasceu convênio, continua convênio. Nós temos protocolos que começaram com poucos estados. E hoje, eles têm todos os estados envolvidos. Mudou o nome? Não. Continuou protocolo, porque foi assim que ele foi assinado no começo. Ainda na cláusula 2ª, a critério da unidade federada de destino, a instituição da ST vai depender ainda de ato do Poder Executivo para fazer valer o acordo. Ou seja, não é só a publicação no Diário Oficial da União que começa a vigir a ST. Nós temos um exemplo da cláusula 2ª, em que este protocolo de um determinado convênio, de um determinado protocolo, esse protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Isso é uma regra geral. Entretanto, alguns disciplinam diferentemente, como esse outro protocolo, que diz que ele entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista pelo Executivo. Então, o Estado ele pode fazer o acordo, mas ele pode não querer a vigência imediata desse acordo. Ele quer postergar,
né? Então ele tem o direito de fazer isso mediante esse artifício de publicar, produzir efeitos a partir da publicação no Diário Oficial do seu próprio Estado. É isso que disciplina o parágrafo 1º da cláusula 2ª das disposições gerais do Convênio 142 de 2018. O parágrafo 2º fala que os acordos poderão ser denunciados em conjunto ou isoladamente pelos acordantes. O que poderão ser denunciados? Aqui nós temos o protocolo 01 de 2007 que fala que dispõe sobre a denúncia pelo Estado do Espírito Santo do protocolo 36 de 2004. Então o Estado do Espírito Santo denunciou ao protocolo. O que é isto? Que aqui a cláusula 1ª já nos diz o que é denúncia. Fica o Estado do Espírito Santo excluído das disposições do convênio 36/04. Então, um Estado, quando ele sai do convênio, do protocolo, quando ele se retira do protocolo ou do convênio, ele perde a denúncia, que é a sua exclusão daquele acordo. Ainda no parágrafo 2º, nós temos outro exemplo, né, da denúncia, que é Santa Catarina, que recentemente denunciou os protocolos 41 de 2008 e 97 de 2010. Isso foi no ano passado. Ou seja, Santa Catarina optou por sair dos protocolos que não lhe eram mais de interesse. Na cláusula 2ª e parágrafo 3º, nós temos ainda que compete à unidade federada que institui a ST nas operações interestaduais à destinada, e instituir também em relação às operações internas, porque os acordos eles tratam das relações interestaduais. Dentro do próprio Estado, a competência é do Estado. Então, ele disciplina dentro das regras previstas para a ST, mas ele disciplina sem a necessidade de anuência ou de acordo com outro Estado. E o seu contribuinte, seu sujeito passivo, deve seguir as suas regras. Então, repetindo, o convênio 142, ele trata das operações interestaduais, mas ele fala que para a instituição interna tem que haver a previsão na legislação do próprio Estado. A cláusula 2ª nos traz ainda em seu parágrafo 4º que os protocolos eles podem trazer normas específicas ou complementares ao convênio. O convênio é regra geral e traz regras gerais. Então, para um melhor detalhamento, os estados podem sim disciplinar, trazendo alguma especificação mais profunda ou complementar ao convênio. Nós temos aqui um exemplo do protocolo 37 de 2009, né, de produtos farmacêuticos entre o estado de Minas Gerais e São Paulo, que trouxe um disciplinamento específico para distribuidor hospitalar. Então, não há essa regra no convênio, mas os dois estados entenderam por bem dar um tratamento diferenciado para distribuidor hospitalar, constando isso nos termos do protocolo, conforme autoriza o próprio convênio 142 de 2018 em sua cláusula 2ª, parágrafo 4º. A cláusula 3ª, ela traz que esse convênio se aplica a todos os contribuintes do ICMS, optantes ou não pelo Simples Nacional. Isso foi uma grande discussão no Estado, onde houve uma tentativa de exclusão do Simples Nacional da ST, sob o argumento de que a Constituição prevê um tratamento diferenciado. Deste debate surgiu a alteração do convênio, antigo convênio 52, que se transformou no convênio 142, com a redução drástica da quantidade de mercadorias passíveis de ST. Então, o acordo foi feito no Congresso Nacional, manteve-se a ST para o Simples Nacional, entretanto, reduziu-se drasticamente as mercadorias passíveis de sujeição ao regime. Nesse caso, a lei complementar, 123, que trata do Simples Nacional, ela traz que o Simples Nacional implica o regulamento mensal
dos seguintes impostos e contribuições. Então traz que o recolhimento da forma desse artigo, né, do Simples Nacional, não exclui a incidência dos seguintes impostos, né, e traz o ICMS devido nas operações sujeitas ao regime de distribuição tributária, concentrado em uma etapa monofásica e sujeitos a regime de antecipação. Ou seja, a lei complementar, que trata do Simples Nacional, ela trouxe em si que a possibilidade de se instituir a AST também para os contribuintes inscritos no Simples Nacional, mediante a sua responsabilização. A cláusula 4ª traz que o sujeito passivo de substituição observará as normas da legislação tributária da Unidade Federada de Destino do Bem e da Mercadoria. O Código Tributário Nacional, ele define 2 sujeitos. O ativo, que é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir. E o sujeito passivo é aquele que resta cumprir as obrigações. Então o sujeito ativo manda e o sujeito passivo obedece. Então o sujeito ativo são os estados. E quando os estados disciplinam fazer um acordo, criando a obrigação para os contribuintes de sua circunscrição, ele está transformando este contribuinte em sujeito passivo de outro sujeito ativo em outra unidade da federação. A cláusula 5ª traz que as regras relativas à distribuição tributária serão tratadas em convênios específicos, celebrados entre as unidades para tratar de energia elétrica, combustível, sistema porta a porta, veículos. E trata também que as regras desse convênio elas serão aplicadas subsidiariamente aos acordos desses bens e mercadorias listadas pelo convênio. Mas por que esses bens e mercadorias têm uma regra diferente da regra geral da AST? Qual que é o motivo disso? Bom, energia elétrica e combustíveis diferem das outras mercadorias e são tratados no Convênio 50 de 2019 e 110 de 2007, porque são mercadorias que têm imunidade na operação interestadual. Não há ICMS na operação interestadual. Então, com isso, houve a necessidade de regras muito específicas e que acabaram por serem tratadas num convênio à parte. Da mesma forma, o sistema de venda porta a porta, né? Mesmo sistema de venda por consultoras. A diferença tratada no convênio 45 de 99 é que as revendedoras funcionam como varejistas, né? Falando grosseiramente, e não são inscritas, são pessoas físicas, seriam então como varejistas não inscritos. Para isso, tem que ter uma regra específica que é tratada no convênio 45. E os veículos, por que fazem a diferenciação das outras mercadorias e é tratado no convênio 51 de 2000? É porque no caso dos veículos, há a repartição de receita entre o F de origem e destino. Atualmente nós temos o DIFAL que trata disso, mas naquela época não havia esse tratamento, essa diferenciação, mas como regra geral. Mas os veículos, com a substancial receita, já previa a repartição do ICMS devido pela operação própria promovida pelas montadoras. Então fugia a regra geral do tratamento do próprio ICMS. Então todos esses itens e mercadorias, eles têm as regras próprias que fogem às regras normais gerais do ICMS. A cláusula 6ª do Convênio 142 traz as considerações para segmento, item de segmento, especificação de item e SEST. São 4 pilares da substituição tributária. Entendê-los é fundamental para a perfeita compreensão da AST. E para tanto nós vamos analisar cada um dessas considerações separadamente. Bom, inicialmente temos segmento. O que é segmento? Segmento é o agrupamento de itens de bens e mercadorias com características assemelhadas de conteúdo ou destinação.
né, conforme o anexo 1º. Então, nesse caso aqui, anexo 11º, ele traz materiais de construção e congêneres. Então, nesse caso, o material de construção e congêneres é um segmento para fins de ST. E ele traz o agrupamento de itens. Nós temos aqui uma sequência de itens, como exemplo de 1 até 6. São vários itens. Eles são agrupados com características de conteúdo ou de destinação assemelhadas. Então, esses bens e mercadorias, eles têm a característica de serem destinadas a uso na construção. Então, seleciona-se todas as mercadorias, bens e mercadorias destinadas para uso na construção e elas são relacionadas no segmento materiais de construção e congêneres. Então, isto é que é o significado de um segmento para fins de substituição tributária. É a aglutinação de mercadorias conforme um destino a ser usado ou conteúdo. Aqui nós temos o anexo 1 que disciplina quais são os segmentos. Então nós temos autopeça, bebida, cerveja, cigarro, cimento, combustíveis, energia elétrica, ferramentas, lâmpadas, material de construção, material de limpeza, material elétrico. Então nós temos aí conteúdo ou destinação, né? Então cimentos. O cimento ele está na ST por seu conteúdo. Qual o conteúdo? É um cimento, né? Combustível é um conteúdo. O que é a mercadoria? E temos aqui também o destino, né? Material de construção, ou seja, material que vai ser, além de ser material de construção, né? Ele tem essa destinação, né? Destinado à construção. Nós temos aqui no segmento 11, e essa numeração, gente, é o segmento, tá? Então, no segmento 11, nós temos materiais de limpeza. Qual é a destinação? A destinação é para limpeza. Nós temos no segmento 13, medicamentos, cuja destinação é para uso humano. Isso nós vamos ver daqui a pouco, que faz uma diferença enorme. Na continuidade, nós temos que os segmentos vão até o número 28, que é mercadoria pelo sistema de porta a porta. Então, nós temos todos esses segmentos relacionados no anexo 1, que aglutinam em si, em cada um deles, mercadorias de mesmo conteúdo ou destinação. Bom, continuando ainda na cláusula 6ª, nós temos, vimos o segmento, agora nós temos o item de segmento. O item de segmento é a identificação do bem dentro do respectivo segmento. Então, nós temos que, no material de construção, nós temos os itens que eles identificam cada um dos bens ou das mercadorias relacionadas, né? Então, nós temos aqui o item 4, né? Nós temos a mercadoria silicone em forma primária para uso na construção. Então, os itens, eles são a individualização das mercadorias dentro do segmento, ou por agrupamento, por exemplo, outras argamassas. O item 3, ele agrupa todas as argamassas que não estão previstas no item 2. E nós vamos ver daqui a pouco como é que se dá isso, que vai ser pela NCM. Então ele traz o bem ou mercadoria, por exemplo, o item 2 tem a argamassa. O item 3 já tem um agrupamento de argamassas. Assim que se dá o detalhamento dos itens dentro do segmento como um todo. Então, o segmento, dentro do segmento, nós temos o item com todas as suas especificações individualizadas. Continuando, especificação do item. Isso é o desdobramento do item quando a mercadoria possui uma característica diferenciada. Aqui no nosso exemplo, no segmento, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos. Nós temos o item 1, que é rena, embalagem, conteúdo igual ou inferior a 200 gramas. E nós temos no item 1.1 a rena,
a mesma rena, mas com embalagem superior a 200 gramas. Então, houve uma diferenciação, né, relevante para determinar o enquadramento para fins de IST. Nós vamos ver lá à frente que isso pode acarretar um peso diferenciado do imposto a ser pago. E, por fim da cláusula sexta, e também por fim das disposições gerais, nós temos o CEST, que é o Código Especificador da ST. O CEST é como se fosse o chassi da mercadoria, a identidade da mercadoria. Então, cada mercadoria ela tem o seu número próprio, específico, que a individualiza bem a mercadoria dentro do segmento. Ele é composto por 7 dígitos, sendo que o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria, onde ela se enquadra. O terceiro, do terceiro ao quinto, ao item do segmento de bens e mercadorias, ou seja, na ordem em que está dentro do segmento, qual é o número, a posição que ela se encontra, né, dentro do segmento. E o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item, como nós vimos no caso exemplo da rena. Bom, agora aqui nós temos a explanação do CEST. Então, nós temos aqui o segmento 17, que são produtos alimentícios. Nele nós temos o número do segmento, começando o CEST, os 2 primeiros dígitos. Depois nós temos o item de segmento, que são os 3 próximos dígitos. E, por fim, especificação do item em caso de tributação diferenciada. Então, o número do segmento, ele copia literalmente o número do segmento em que está a mercadoria. E, relembrando, segmento é agrupamento de itens, de mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou destinação. Os outros 3 dígitos próximos são o item de segmento, ou seja, a identificação sequencial da mercadoria ou bem dentro do segmento. Então, o segmento tem, por exemplo, 40 itens. Esses 3 dígitos do CEST nada mais é do que mostrar qual é a posição dele nessa ordem. Então, nesse nosso exemplo aqui, o amendoim castanha é a 33ª mercadoria ou bem listado dentro do segmento 17. E, por fim, a especificação do item em caso de tributação diferenciada. Então, nós temos aqui que é o desdobramento. Então, esse amendoim castanha, nós temos inferior ou superior a 1 kg. Então, houve a diferenciação pelos 2 últimos dígitos. Então, quando nós tivermos o CEST 17, que é o segmento produto alimentício, 033, que é o 33º item listado, e tivermos um 00, quer dizer que a mercadoria é inferior ou igual a 1 kg. Se tivermos a mesma mercadoria, portanto, no mesmo item, que é o item 33, entretanto, uma situação diferenciada para fins de tributação, nós vamos ver essa diferenciação no desdobramento do item, que são os 2 últimos dígitos. Dando continuidade ao nosso estudo detalhado do convênio 142, nesse módulo nós vamos ver dos bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de distribuição tributária previsto no convênio 142 de 2018. Bom, a cláusula 7ª do convênio, ela traz os bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de ST. Bom, é importante observar isso, as mercadorias passíveis. O convênio ele não determina as mercadorias a obrigatoriedade de ter ST. Ele só relaciona as mercadorias que podem se sujeitar a ST. Cabe aos estados e ao Distrito Federal a definição de quais mercadorias estarão efetivamente sujeitas a ST. Então, é por isso que a cláusula 7ª traz a expressão passíveis. As mercadorias passíveis, elas são identificadas nos anexos 2 ao 26 deste convênio. O anexo 1º
ele traz a lista dos segmentos. E do anexo 2 ao 26º, identifica quais são as mercadorias passíveis de sujeição a ST. Então, se o anexo 2 ao 26 traz as mercadorias passíveis, então, obviamente, o primeiro passo para saber se a mercadoria é passível ou não é saber se ela se encontra relacionada. Então, se a mercadoria não estiver relacionada, se o bem não estiver relacionado, ele não poderá se sujeitar a ST, interesse estadual. Então, por exemplo, a NCM 6204, nós temos vestuário feminino. Se nós procurarmos essa mercadoria nos anexos do convênio, nós não vamos encontrá-la. Assim como nós não vamos encontrar nenhuma confecção. Isso significa, de plano, que essas mercadorias não se sujeitam à substituição tributária, pois não estão identificadas nos anexos ao convênio. Ainda traz a cláusula 7ª que os bens e mercadorias são identificados de acordo com o segmento. Nós já vimos o segmento o agrupamento das mercadorias. Nesse exemplo, nosso segmento é ração para animais domésticos. E ainda tem a cláusula 7ª, no traz que o segmento traz também a sua descrição, que no caso aqui é ração tipo PET para animal doméstico, traz a NCM, que no caso aqui é 2309 para a ração, e traz também o seu CEST, né, que no caso é o 2200100, que relembrando, 22 é o segmento, 001 é o número do item sequencial dentro do segmento e o 00 é uma especificação detalhada. No caso, a ração, ela não tem especificação detalhada, então mantém o 00. O parágrafo 1º da cláusula 7ª, ele traz que, na hipótese da descrição do item, no caso aqui, água de coco. Então, nós temos aqui no segmento 17, o segmento produtos alimentícios, né? Nós temos a descrição água de coco. Então, a cláusula 7ª, em seu parágrafo 1º, de suma importância para identificar a mercadoria. Suma importância. Na hipótese da descrição do item, não reproduzir a correspondente descrição do código ou posição na NCM, ou seja, a descrição do item, se ela não for igual ao que está na NCM, vamos ver a NCM, como é que está para esse item, o 2009.8, né? Suco de qualquer fruta ou produto hortícola. Ou seja, nesse caso, a descrição do convênio, ela não reproduziu a correspondente descrição na NCM. Portanto, neste caso, onde não coincidiu a descrição, a substituição tributária será aplicável somente aos bens e mercadorias identificados na descrição deste convênio. Então, nós temos a NCM 2009.8 no convênio, água de coco. Diverge do 2009.8 da NCM. Então, isso significa que o legislador quer implementar a ST tão somente para a água de coco, quer desprezar a ST para todos os outros sucos ou sumos de qualquer fruta ou produto hortícola prevista na NCM. Então ela limita. Isso é de fundamental importância para entender o alcance da norma para as mercadorias, aquelas que serão tributadas por ST. Essa é a regra mais importante na identificação da mercadoria sujeita a ST. Traz a cláusula 2ª, que as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos nos códigos da NCM não implicam a inclusão e exclusão do bem e da mercadoria. Exemplo, no anexo 10, há tempos atrás, antigamente, nós tínhamos lá no segmento lâmpadas, reatores e starter, nós tínhamos o item 5 de NCM 85437099. À época, isso é uma legislação antiga, ok? Bom, naquela época nós tínhamos esse item com essa descrição e com essa NCM.
Pois bem, em dezembro de 2016, a NCM ela foi alterada. Então, a lâmpada LED, que era 85, 43, 70, 99, ela foi alterada para 85, 39, 50, 00. Houve alteração da norma em dezembro de 2016. Pois bem, o convênio de ST, ele só deu nova redação a partir de julho de 2017. Então a gente viu que a alteração foi em dezembro de 2016, da NCM, mas isso só foi refletido no convênio em julho de 2017, em que houve a alteração da NCM. O parágrafo terceiro dessa cláusula sétima, ele traz que, nessa hipótese que houve a alteração da NCM, o contribuinte deverá informar nos documentos fiscais o código NCM vigente. Né? Então, no caso, parágrafo segundo das reclassificações. Né? Então, no caso, ele tem que informar o código NCM atual. Entretanto, ele vai continuar observando o mesmo tratamento tributário atribuído ao bem antes da reclassificação. Então, há a reclassificação, alteração de alguma forma, ele tem que respeitar isso na descrição, na posição da NCM na nota fiscal. Entretanto, ele vai continuar seguindo a regra da mercadoria anterior à alteração. Não muda nada. Então, naquele período em que houve a alteração não aceitada pela norma, há a tributação normal do ST. E não há alteração do SEST. Por quê? O SEST, a gente viu o número do segmento, a posição do item na sequencial e um desdobramento. Então, a alteração da NCM não afeta o número do SEST. Ele continua mantido da forma inicial. Na cláusula sétima ainda, o parágrafo 5º, ele nos traz que os convênios e protocolos, bem como a legislação interna das unidades federadas, devem produzir para os itens que implementarem, né, o SEST, a classificação e as respectivas descrições. Significa que, na hora que for fazer a legislação dos estados, né, para aí sim definir as mercadorias que vão se sujeitar a ST, né, relembrando, o convênio coloca as mercadorias passíveis. As mercadorias efetivamente incluídas no ST, elas vão ser feitas nos protocolos ou convênios e na legislação interna de cada estado. Então, eles têm que reproduzir, copiar a descrição, o SEST, a classificação que está no convênio. Ele não pode alterar. A exigência nesse parágrafo 5º não obsta o detalhamento do item no caso de PMPF. PMPF nós vamos ver à frente, ou preço sugerido. Então, pode haver um detalhamento, uma ampliação de informação, mas não pode alterar a essência que está prevista no convênio. Exemplo, nós temos aqui, na legislação de Minas Gerais, um PMPF para ração. O convênio prevê ração PET para animais domésticos. Isso está na legislação de Minas Gerais, ração PET para animais domésticos. Aí vem o PMPF, né? Repito, iremos ver à frente o que é, e vai detalhar, como por exemplo, colocando aqui ração seca para cães e gatos, e ainda colocando quem é o fabricante e o tamanho da embalagem e a classificação dessa ração. Mas em momento algum deixa de ser ração PET para animal doméstico. E também prevê que não haja restringe ou amplie o alcance da descrição. Então, se o segmento é ração para animal doméstico, a descrição tem que acompanhar isto, né, nos estados, inclusive os desdobramentos que o estado der. Ele não pode ampliar, por exemplo, a ração para animal não doméstico, né? Então, ele não pode ampliar para a ração para animal de trato agropecuário. Ele não pode alterar isso. A legislação não pode. Dos estados, os protocolos, os convênios a serem firmados não podem fugir disso. A ração, nesse caso, nesse exemplo, ela é obrigatoriamente passível de ST, tão somente aquela tipo PET para animais domésticos. E o parágrafo 7º
trata que o regime de IST alcança somente os itens vinculados aos respectivos segmentos nos quais estão inseridos. Outra regra super importante para identificar a mercadoria passível de IST. Fundamental entender essa regra. Vamos a ela. Os itens são as identificações detalhadas, as descrições detalhadas das mercadorias. Então, os itens, um caso aqui, exemplo, parafuso. Parafuso é um item, né? Ele tem que estar vinculado ao respectivo segmento. Então, um parafuso vinculado ao segmento material de construção e congêneres, ou seja, um parafuso que tenha destinação para obra como material de construção e congêneres, se sujeita a ST. É passível de sujeição a ST, porque o item está vinculado diretamente ao segmento no qual ele está agrupado, que está inserido. No caso, se nós perguntarmos, um parafuso de uso automotivo é passível de ST? Bom, para saber se o parafuso automotivo ele é passível de ST, nós temos que olhar se ele está vinculado, se ele está relacionado no segmento destinado às autopeças. Ele tem que estar inserido lá. Então, ao buscarmos as mercadorias listadas como passível de ST no segmento autopeças, nós não vamos encontrar um parafuso automotivo lá relacionado. Portanto, neste caso, não se aplica ST, não é possível aplicar ST para os parafusos que tenham destino automotivo, pelo simples fato do segmento autopeças não trazer incluído em sua relação de mercadorias. Resumindo, mais uma vez, para ficar bem claro, isso é muito importante. A mercadoria, para ser atingida pela ST, ela tem que estar prevista nos anexos do Convênio 142 e, além de estar lá relacionada, ela tem que ter o uso ou destino previsto no segmento, que é de suma importância. É bom alertar que essa alteração ocorreu a partir de 2016. Período anterior a 2016, não era relevante o nome do segmento. Então, bastava o parafuso estar em material de construção, bastava estar em algum segmento que ele servia para qualquer outro segmento. Em 2016, com a restrição da aplicação da ST, houve essa alteração. Tá? Então, a mercadoria tem que se destinar ao que prevê o segmento para ser enquadrada na ST. Dando sequência ao nosso estudo detalhado do Convênio 142 de 2017, nós vamos analisar agora o que o convênio trata com relação à responsabilidade pela obrigação principal, a obrigação de recolher. Bom, na cláusula 8ª, nós temos que o contribuinte remetente que promoveu operações interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio protocolo, que dispõe sobre o regime de ST, poderá ser responsável. Bom, contribuinte remetente, quem podemos entender? Entender que na operação interestadual, um contribuinte, seja ele um industrial, um atacadista, um distribuidor ou varejista, ele, nas remessas para outro estado, ele pode vir a ser responsabilizado pelo ICMS devido pelos destinatários. E, como nós já vimos, para tanto tem que haver um acordo entre os dois estados. Mas ele pode ser, sim, responsabilizado pelo ICMS das operações internas no estado de destino de suas mercadorias. Alguns estados não aceitam a responsabilizar varejistas, mas ele pode sim ser responsabilizado. Poderá ser responsável na condição de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes. Então, nesse caso, o nosso exemplo, os contribuintes paulistas que por acaso
estão submetidos a um protocolo ou convênio que nele se insere Minas e São Paulo, eles são responsáveis por recolher todo o ICMS devido em toda a cadeia nas operações subsequentes de seus clientes, seja o industrial, ou distribuidor, atacadista ou varejista mandando para um contribuinte mineiro, estes serão responsáveis pelo ICMS devido em toda a cadeia, todo o restante da cadeia de circulação de mercadoria dentro do estado de Minas Gerais. Isso ocorre mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente. As pessoas vão pensar, poxa, mas um exemplo, o industrial em São Paulo, a hora que ele manda a mercadoria sujeita a ST para um atacadista em São Paulo, ele fez a retenção do ICMS-ST. Então, já recolheu tudo? Recolheu, só que ele recolheu para o estado de São Paulo. Entretanto, o atacadista quebrou essa cadeia dentro do estado de São Paulo quando ele remeteu para Minas Gerais, no nosso exemplo. Então, neste caso, o atacadista é responsável pela ST para o estado de Minas Gerais, desface a ST anterior, e aí fica a pergunta, mas e o imposto ST que foi recolhido para São Paulo? Esse imposto ele vai ser passível de restituição. Então, o imposto que foi devido a São Paulo, prevendo que toda a circulação da mercadoria seria dentro de São Paulo, esse imposto que tornou-se recolhimento indevido, ele será restituído. Sobre restituição, nós vamos ver à frente no módulo ressarcimento. Inclusive, atinge também a responsabilização, a diferença de alíquota de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário. Isso é sobre essa responsabilidade. Nós já comentamos no início da nossa apresentação, quando tratamos do preâmbulo do próprio convênio. Então, recapitulando a aula de hoje, nós vimos as disposições gerais, a identificação de mercadoria e a responsabilidade pela ST do ICMS. Na próxima aula, trataremos das hipóteses de inaplicabilidade da ST, da base de cálculo e do valor do ICMS a ser recolhido a título de distribuição tributária. Fiquem ligados que estamos lançando um curso com tudo o que você precisa saber para entender a ST. Se você gostou dessa aula, o curso vai te surpreender. O conteúdo foi especialmente criado para sanar suas dúvidas de forma objetiva e rápida, para que você aplique o quanto antes em seu trabalho. Clique no link abaixo e comece a entender a ST de uma vez por todas, hoje mesmo. Corra que estamos com uma oferta promocional que durará somente durante esta semana do lançamento. Não sabemos quando abriremos turmas novamente. Te aguardo no curso.